A vereadora de Salvador, Cris Correia, que é do PSDB e também presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, protocolou um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Prevenção contra Atentados Violentos nas dependências das escolas municipais daqui da capital baiana, escolas municipais da rede de ensino da Prefeitura. Atualmente, se discute a possibilidade do armamento para agentes de trânsito, como já foi discutido o armamento para a segurança no entorno das escolas. A vereadora Cris Correia, do PSDB, vereadora de Salvador, está conosco. E é com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, vereadora. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. O seu projeto... Para mim é um prazer e uma alegria conversar com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. O seu projeto de lei propõe a criação de um programa municipal de prevenção contra atentados violentos nas escolas municipais. Quais são as principais ações previstas nesse programa para garantir a segurança de estudantes, também dos profissionais de educação, vereadora? Pois é, esse projeto já tem um tempinho, né, que eu protocolei. Na verdade, foi quando a gente viveu um momento muito difícil e a gente, por conta até mesmo do cenário violento que nós estamos vivendo na cidade de Salvador, e é inevitável que isso tenha um reflexo direto no ambiente escolar, tá? Então, se a gente vive em uma sociedade com alto índice de violência, é inevitável que isso seja refletido também no ambiente escolar. Então, a gente passou um momento onde a gente estava registrando nas unidades da rede municipal um alto índice de atos violentos, né? Então, o projeto em si tem duas bases sólidas. A primeira é a qualificação desses professores, dos secretários escolares, das auxiliares de classe, para lidar com esses atos, tá? E quando eu falo em qualificação, eu estou falando basicamente numa preparação, sobretudo emocional. E a segunda coisa, e quando eu falo também de qualificação, a gente está falando da comunidade escolar como um todo, tá? Do porteiro a auxiliar de classe. Não dá para a gente pensar, na verdade, num combate ou numa prevenção de atos de violência, se a gente pensar na perspectiva apenas dessa relação de professor e aluno, diretor e aluno. Então, a gente precisa pensar da comunidade escolar como um todo. Por quê? Porque essa interação acontece do porteiro até a auxiliar de classe, até as pessoas que trabalham na cozinha, por exemplo, as merendeiras. Então, é preciso que a gente pense numa perspectiva integral de toda a comunidade escolar. E a outra base que a gente considera extremamente importante é justamente notificação desses atos. Tá? Às vezes a gente pensa que isso é menor, que notificar não ajuda no processo como um todo de combate e de prevenção. Mas a notificação desses atos é de extrema importância. Recentemente... É bom ressaltar, Jefferson, Sim, que você fez essa relação, né, do armamento da Guarda Municipal próximo às escolas. O projeto não prevê isso, tá? Eu confesso que eu tenho algumas ressalvas em relação a essa proposta. Eu não sei se é dessa forma que a gente combate a violência. É claro, eu digo sempre, o cenário que a gente está vivendo aqui em Salvador, no estado da Bahia, né? É óbvio que o investimento na polícia, por exemplo, na inteligência, em armamento, em capacitação, em qualificação, é fundamental, mas não é suficiente. Vereadora, recentemente houve um incidente, foi no Colégio Estadual Professor Edson Carneiro, me parece que em São Caetano, aqui em Salvador, onde um indivíduo armado roubou os celulares de alunos. Como é que o seu projeto aborda a prevenção de crimes como este dentro das escolas? Pois Jefferson, como eu disse, eu acho que muitas dessas situações, ela passa pela relação também com a violência na sociedade, né? Porque quando você fala, por exemplo, que um cidadão roubou dentro da escola, é óbvio
isso precisa ser notificado, isso é um caso de polícia sim, mas existe um outro lado. Esse cidadão é aluno da escola ou não? Ou ele estava fora da escola e acabou cometendo o ato dentro da escola? Ele é menor? Não é menor? Tem uma série de questões que precisam ser analisadas para que a gente possa adotar a medida, eu costumo dizer, dar a dose certa. E eu tenho certeza absoluta que não é só com um ato policial ou com uma reação policial que a gente vai conseguir combater isso. Infelizmente, muitas vezes, os atos de violência, elas acontecem na comunidade e se desdobram na escola, né? Até porque as pessoas que estão na escola são daquela comunidade, entende? Então, é uma situação delicada. Recentemente, Jefferson, eu participei, tive a alegria de participar na semana retrasada, né, da repactuação da justiça restaurativa, que tem tudo a ver com essa questão da violência nas escolas, né? A justiça restaurativa é uma proposta de combate à violência, né, que traz na sua base, digamos assim, uma qualificação específica e um método específico da comunidade escolar, né, para que esse diálogo sobre violência ele se torne mais presente na escola. A gente já tem algumas unidades da rede municipal que já implantaram a justiça restaurativa, tá? E que tem surtido efeito. Na verdade, isso surgiu no Rio Grande do Sul e os números constatam que os índices diminuíram. Então, eu tenho certeza absoluta que eu acho que aqui a gente pode ampliar esse projeto da justiça restaurativa e ter bons resultados, né? Assim como obteve no Rio Grande do Sul. É claro que a gente tem cenários sociais diferentes e isso sim tem que ser levado em consideração, né? Tem suas singularidades. A sociedade soteropolitana e a sociedade do Rio Grande do Sul, a estrutura social é diferente. E é claro que isso precisa ser levado em consideração, mas eu não tenho dúvida que a justiça restaurativa pode ser, sim, um caminho e pode ser um importante instrumento para o combate da violência nas escolas. Vereadora, bom dia, Ernesto aqui falando. Eu queria lhe perguntar sobre um traço comum. Ernesto, meu querido, desculpa até eu ter te interrompido, acabei esquecendo de te cumprimentar no início, não, perdão. Não tem problema. Bom dia, meu querido. Estamos juntos. Tem uma questão, vereadora, que é comum às escolas do Rio Grande do Sul até Boa Vista, de norte a sul do país, é que muitas vezes a violência está dentro da escola. Até aqui a senhora falou muito sobre a preocupação com a violência que vem de fora. De fato, as escolas estão cercadas de violência, algumas, a gente tem visto isso aqui, a gente tem noticiado isso aqui também. Mas e quando a violência está dentro da escola, como aconteceu agora recentemente numa escola da zona rural de Heliópolis, aqui na região norte do estado, na região nordeste do estado, ou outras escolas, casos naquela onda de violência que chocou todo mundo, uma sequência absurda. Hoje, né? Mesmo a gente noticiou uma agressão a uma professora numa escola de Camaçari. Por alunos, né? Uma agressão a pedradas contra uma professora por conta da professora estar cumprindo a lei que exige que se lecione história da África, história afro-brasileira e cultura afro-brasileira nas escolas. Como é que a gente trabalha essa questão da violência também dentro do ambiente escolar, que parece também estar contaminado, né? Na verdade, Ernesto, quando eu falo da questão externa, que tem um reflexo direto, muitos desses atos de violência acontecem dentro da escola. Vocês citaram bem, né, que recentemente uma professora lá de uma escola de Camaçari foi apedrejada. Isso é lamentável, por uma questão de preconceito religioso, né? É triste, porque se você parar para pensar, é um ato violento que nos remete à Idade Média. Estamos vivendo em pleno século XXI, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva de atos violentos a esse nível, né, que eu considero, infelizmente, um retrocesso da nossa sociedade, e aí eu volto a tocar na mesma tecla. Esses atos violentos dentro da escola precisam e devem ser tratados na base do diálogo e com medidas específicas. Que medidas é essa, Cris? A violência e a cultura de paz precisam ser tratadas no ambiente escolar. Não dá apenas para, quando acontecer o ato, a gente buscar uma solução. E que solução é essa? Chama a polícia, pune, né?
não é só isso. Eu, sinceramente, acho que essa cultura de paz, ou a gente começa a se estabelecer, conversar, tratar, dialogar, né? Adotar consequências, sim, no ambiente escolar, que não necessariamente são consequências policiais e militares, ok? Né? Inclusive, a justiça restaurativa, ela prevê isso, em medidas, sim, digamos, não queria usar essa palavra punitiva, mas adotar a ideia de que para cada ato violento existe uma consequência. E isso é educativo, né? E isso é educativo. Então, eu acho que as questões de violência na escola passam por aí. Até porque eu não consigo conceber que a gente vai conseguir estabelecer uma sociedade de paz se isso não começar no ambiente escolar. Isso tem que começar no ambiente escolar, porque a cultura de paz ela é construída, dentre tantos outros espaços, no ambiente escolar. Essa é a verdade. Vereadora, estamos conversando aqui com a vereadora Cris Correia, que é do PSDB, vereadora de Salvador, que tem protocolado um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Prevenção contra Atentados Violentos nas dependências das escolas municipais de Salvador, escolas municipais da rede pública de Salvador. A senhora propõe nesse seu projeto a capacitação de professores, funcionários, agentes de segurança, exatamente para identificar ameaças, para proteger, não é, os alunos. Como é que a senhora visualiza essa capacitação? Como é que seria estruturada esse treinamento, não é? Quais instituições poderiam estar envolvidas nessa sua ideia, vereadora? Eu não tenho dúvida que é óbvio que seria uma qualificação por uma equipe multidisciplinar. Então, eu acho que a gente precisaria aí de alguns profissionais que estejam profissionais da área, tipo psicólogos, a gente precisaria sim de profissionais da área de segurança, a gente precisaria sim de profissionais voltados para essa questão de atos violentos, né? Sobretudo de profissionais também, isso é importante ressaltar e dizer, profissionais que estejam ligados à área de educação. Por quê? Porque a gente está tratando de um objeto muito específico, tá certo? Então não dá para a gente trabalhar, por exemplo, com adolescentes e até mesmo com criança, porque vale ressaltar que muitas vezes também os atos violentos, eles não são motivados e protagonizados por adolescentes. Às vezes até mesmo crianças, infelizmente, são protagonistas desses atos violentos. Então, acho que a gente está tratando de um objeto muito específico, tá? Num ambiente muito específico, que tem as suas singularidades, e para isso eu acho que é necessário também que profissionais da educação estejam fazendo parte, compondo essa equipe multidisciplinar. Vereadora, para a gente encerrar, a senhora disse que esse projeto de lei já está protocolado tem um certo tempo. Qual o clima para que ele seja colocado em votação no plenário? Como é que a senhora avalia o caminho para que ele seja de fato efetivado? Na verdade, ele já passou pela CCJ, enfim, já passou pelas principais comissões da casa, tá certo? E acredito que ainda esse ano a gente consiga aprovar esse projeto que eu considero tão importante, não só para a comunidade escolar, mas para a sociedade como um todo. Vereadora Cris Correia, do PSDB, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, então. Eu é que agradeço, para mim é uma alegria poder conversar com vocês, fazer essa prestação de contas, na verdade, né, para a sociedade, e estou sempre à disposição. Ernesto, meu querido, muitíssimo obrigada e um bom dia. Bom dia, vereadora. Um abraço. Agora 5 minutos para as 8 na Tarde FM.